Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Boa noite, Ávila. Francisco. Boa noite, Rose. Professor Ô, meu Francisco já está amigo ali, hein? Meu Hélio querido. Ribeiro Loureiro, É um querido demais aí. É a um honra é. menino muito especial. Que bom ver você bem aí com saúde. Eu também, da mesma forma. E Fico sabendo feliz da em te sua ver. temporada lá pelo Rio Grande do Sul, lá deixou fãs lá, rapaz. O pessoal lá gosta muito de mim. Que Eu bom. agradeço. Agradeço muito aí, viu, Francisco, o seu carinho pela casa, a oportunidade de ouvi-lo de novo, mais uma aula, com certeza, que vamos ter. É isso, é isso. É, Vamos beber nas fontes do conhecimento. Fala lá, diga só, lá. eu só justifico ali o doutor ali, é que eu uso o Zoom para fazer audiência trabalhista, daí eu não mudei, vai ficar muito chato, Eu mas sei, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Você é especial, um menino muito especial para nós. Vou fazer aqui a minha introdução, então, tá? Daqui a pouco eu te passo a palavra. sim. Muito obrigado. Passei a temática aí para você. Sim, eu já vi, muito obrigado. E todos são bem-vindos. Esse é o momento da reunião de divulgação doutrinária da Casa de Batuíra, que é uma instituição espírita, assistencial espírita, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A Casa de Batuíra mantém um trabalho assistencial de relevo. Nós também lembramos que temos a reunião pública aos sábados, às 15 para as 9 da manhã, e a reunião no momento de oração pelos que sofrem, no próprio sábado, às 17h45. Quinta-feira, iremos retornar com a atividade noturna, pois o perigo das grandes tempestades já passou. Então, teremos na quinta-feira, às 15 para as 7 da noite, a nossa reunião de tratamento espiritual. Todos são bem-vindos. Nós temos hoje a honra e o prazer de ter como convidado o nosso querido amigo já de um bom tempo, não vou dizer quantos anos, porque negócio de tempo é uma coisa, é um detalhe, mas é um amigo fiel, um estudante da doutrina. Através dele vieram livros especiais, que estão à venda, inclusive, no IEBM, em Niterói. O nosso professor Francisco Ferraz, um amigo das lides do movimento espírita, foi presidente da Federação Espírita do Paraná, ele milita no Centro Espírita em Curitiba, trabalhamos juntos no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, e ele já esteve, inclusive, na Suíça, aonde está agora ouvindo a nossa Cláudia Viana Epli, está ouvindo lá diretamente da Suíça, viu, Francisco? Você está com audiência na Suíça. Nossa Cláudia Viana está participando do nosso trabalho de hoje. Então, Francisco é um amigo, estudioso da doutrina espírita, que vai nos falar hoje. A página de abertura, então, é do livro Mais Luz, a lição número 16, que se intitula Fraternidade. O livro Mais Luz foi ditado pelo espírito Batuíra ao médium Francisco Cândido Xavier. E a página diz a seguinte lição para nós meditarmos. Abençoar a todos, auxiliando quantos se aproximam de nós, buscando socorro fraternal. Compreender a todos, estendendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos. Ajudar a todos, garantindo aos que se valham de nossa boa vontade a segurança do estabelecimento justo. Somos, sim, chamados a entender e servir, e por isso mesmo urge permanecer no posto do trabalho e da bênção, amparando os outros em nome daquele cujas mãos não cessam de guardar-nos o coração e iluminar-nos o raciocínio, hoje como ontem, agora quanto sempre. Vamos à nossa prece.
Jesus amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, da meditação sobre os teus ensinamentos. Rogamos que abençoe o teu servo, que veio com tanto carinho trazer para nós a palavra da noite. Ele possa ser intuído pelos mentores responsáveis por esse trabalho, que possamos aprender um pouco mais da temática que ele irá trazer para nós. Possamos, Senhor, receber desses conhecimentos que iluminam a nossa caminhada. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema, a atualidade de O Livro dos Espíritos. Então, está com você a palavra, Francisco. Muito obrigado desde já. Boa noite a todos. Boa noite especial ao meu amigo Hélio, de muitos anos, Boa né? noite. Boa noite à diretoria toda, aos trabalhadores da Casa de Batuíra. É uma alegria retornar, né? Conversar com os irmãos. O irmão Hélio nos falou da Cláudia. Eu conheci Cláudia lá em Mochá, né? Na montanha, em Zurique. Nós fizemos um seminário, lá tivemos a oportunidade de estar lá. Então, rogo a Jesus que abençoe a ela, a sua família, né? É uma alegria mesmo distante, estamos perto, né? O avanço do conhecimento da tecnologia. E sempre atender aí o convite do meu amigo Heller, para mim é uma alegria muito grande, né? Reservamos, então, essa temática, uma temática que dá para incursionar nela muitas horas, né? Muito tempo. E por que eu tenho até me batido um pouquinho nessa temática da atualidade do Livro dos Espíritos? Não vai aqui nenhuma crítica desnecessária, quem quer que seja, mas eu estava há alguns anos, como disse ele, é bom nem falar nos anos que vão passando, mas vão nos trazendo experiências, não é? Há muitos anos eu estava exatamente numa reunião do Conselho Federativo Nacional lá em Brasília, quando, num dos intervalos, na bancada que eu estava, era do Paraná, o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, a FEDEF, o Paulo Maia, ainda é o presidente, ele passou na minha bancada, depositou um livro e falou: dá uma olhada nesse livro. Eu olhei o livro, dizia, Revisando o Livro dos Espíritos. Eu fiquei assim um pouco conturbado com aquele título, perturbado até, entre aspas, porque achei assim de uma ousadia muito grande. Aliás, nem era revisando, era atualizando o Livro dos Espíritos. Aí eu abri a introdução, comecei a ler brevemente a introdução e confesso que, com todo respeito ao autor, que não é o caso, né, eu não perderia tempo com leituras vãs, né? Aqui no Paraná a gente tem um ditado, né? E às vezes a gente usa dentro do centro espírita, usa no movimento federativo, né? Porque tem espírito de toda a natureza, e nós também não somos fáceis, né? Cada um de nós. Então, às vezes, determinada reunião ou qualquer coisa assim, situação que nos trazem, tem uma expressão: olha, eu não queimo vela com defunto ruim, né? Então não adianta. Tem certas literaturas que, às vezes, é um desserviço para nós, do que uma construção qualquer. Mas aquilo me despertou a necessidade de incursionar um pouquinho mais profundamente sobre essa obra magistral, né, extraordinária. E tenho tido feito os estudos apurados ou não apurados de há muito tempo sobre o Livro dos Espíritos, e cheguei até a compor assim, sem nenhuma pretensão, né, um trabalho. Não é humilde, porque essa questão de dizer, sou muito humilde, não sei o quê, isso é tudo lorota, né? Todos nós temos nossas dificuldades. Claro, procuramos ser melhores sempre, criaturas moralmente melhores a cada dia. E tenho feito um trabalho que dei um título, né, relativamente a essa questão do estudo do Livro dos Espíritos, que é em seminário, daí um tempo maior, de 3, 4 horas, chamado Estudo Simétrico, né, do Livro dos Espíritos. Por que simetria? Porque o Livro dos Espíritos é um encadeamento, como fosse elos de corrente. Significa dizer o seguinte: desde a primeira parte, são 4 partes, desde a primeira parte em que Allan Kardec vai incursionar em conhecimentos que já existiam na Terra,
Ele faz, mesmo na primeira parte, alguns ensaios de revelação. Né? O que é revelação? É do latim, revelare, retirar o véu do que está oculto. Né? Significa dizer que há alguns conhecimentos trazidos na primeira parte da obra que já são revelações para a humanidade. A humanidade ou entendia de maneira diferente, ou nunca tinha cogitado da forma como foi trazido. Por exemplo, quem é e que é Deus? Né? Há uma diferença brutal nessas duas perguntas, nós já sabemos. Quem é, eu individualizo, um ser lá, né? Que antigamente, sem críticas, eu sou egresso do catolicismo, o catolicismo me ajudou muito. Mas é aquele velhinho de barbas brancas que está no trono, que comanda o universo, aquela coisa. Mas a questão primeira, então, ela não individualiza dessa forma. A indagação ela é objetiva, sensata e profunda, que é. Daí porque os reveladores vão dizer a inteligência primeira. Né? É uma inteligência. O conceito de Deus vai mudando à medida em que a gente vai aprofundando a sonda investigativa nos nossos estudos, no conhecimento e na obra, inclusive, né? O Livro dos Espíritos. Então, nessa primeira parte, há alguns ensaios já de revelação. Porque a chamada revelação espírita mesmo está na segunda parte do livro, nas questões 76 a 614. São 538 perguntas e respostas que são efetivamente revelação. Significa o quê? Quando essas 538 perguntas e respostas chegaram para a Terra, ou seja, com o lançamento do livro, 18 de abril de 1857, em Paris, pelo Messias Allan Kardec, que é um pseudônimo, né, do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o mundo sequer suspeitava daquilo que está ali. Logo, como a obra é 1019 perguntas e respostas, e 538 é revelação, mais de 50% da obra traz revelações que o mundo não conhecia. Isso é muito importante registrar, né? Nessa primeira parte. Depois, é claro, tem a terceira parte, que está centrada, né? Vai dar origem depois. Esses livros se desdobram, já sabemos, os outros três. Essa parte científica do Livro dos Espíritos, né, vai ser desdobrada no livro segundo, o Livro dos Médiuns. A parte terceira, que são as leis morais da vida, desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A parte quarta, que está lá, das esperanças e consolações terrestres e futuras, está desdobrada no Céu e o Inferno, né? Quarto livro. E na Gênesis existe todo um compêndio, desde a primeira questão, que é Deus, da criação, e vai perpassando pela obra, que é a quinta obra do Livro dos Espíritos. Significa dizer que, quando as grandes ideias no campo do conhecimento chegam para a Terra, antecede a essas ideias grandes revoluções, né? Grandes revoluções do pensamento, do conhecimento, do ponto de vista do progresso humano. Né? Quando nós vamos a uma obra extraordinária, eu gosto de citar livros, que é A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Na introdução dessa obra, existe ali duas anotações muito importantes e curiosíssimas. O Espírito Emmanuel diz que o Senhor da vida, portanto, né, o Criador, convocou uma assembleia de espíritos angelicais. Jesus era membro. Que eles tiveram relacionamentos. Então, logo, a gente verifica que Jesus existia antes de a Terra existir, já vai ficar claro isso, e já era um espírito puro, né? A esse tempo, espírito angelical. Já desmontando algumas teses que já ouvimos por aí, às vezes, cheguei a ouvir, nada contra, né? Às vezes é falta da gente apurar a sonda investigativa de uma determinada pessoa dentro do movimento, dizia assim que Jesus era um espírito superior e com a sua ação aqui ele foi para o espírito puro. É um ledo engano, né? Precisamos ver, então, na obra de Emmanuel. E ali, nessa reunião, nessa assembleia de espíritos angelicais, e que Jesus era membro, se estabeleceu os pródromos da arquitetura
da criação do planeta Terra. Está lá na obra. Depois dessa reunião, não vai explorar muito, porque o tema não é bem esse, mas é uma introdução. Depois há uma segunda reunião, informa Emmanuel, dessa mesma Assembleia, né? E que tratou de um fato importantíssimo, que era a encarnação de Jesus na Terra, né? Ele vai dizer que haverá uma terceira reunião, não se sabe onde nem quando, né? Que nos aguça a curiosidade, por certo, o marco definitivo aí da transição planetária. Por que fizemos essa introdução? Porque a Terra, a partir da sua criação, geologicamente falando, né, fruto das explosões, Emmanuel dirá isso, da nebulosa solar, misturado com poeira cósmica, foi se condensando em determinado ponto do espaço, claro, tudo isso previsto pelos engenheiros siderais da espiritualidade. Não existe acaso, né? E vamos ver aqui também que não existe explosão, do modo como foi colocado, e vamos atualizar esse pensamento, né? Significa, então, que a partir disso, nesse amálgama, como dirá Emmanuel, né, de energias altamente voláteis, né, nesse globo que vai se condensando, nesse caldo, expressão de Emmanuel, havia ali o germe da vida. O germe da vida. Está tudo nisto. E que vai eclodir no seu momento propício. Então, haverá o momento em que a vida vai eclodir na Terra, né? A vida orgânica. Mas também a criação já precede, que é a matéria inorgânica, né? Que é essas explosões, essas poeiras cósmicas, etc., que vão dando origem, inclusive, às guantes de energias conhecidas pela física que conhecemos, etc. Bom, por que fizemos isso? Para ficar claro que tudo isso que está no livro, tudo isso é tratado no livro dos Espíritos. É um pensamento atualíssimo hoje, já vamos ver, atualíssimo, pelas grandes engenharias que devassam o espaço, pela NASA, pelos órgãos de outros países que buscam explorar o espaço e outros astros, etc. Haverá, então, uma segunda grande renovação da Terra, né, dando um salto aqui quântico, que é justamente a encarnação de Jesus na Terra. Mas quando Jesus chegou na Terra, não podemos deixar de prever, de entender que já haviam civilizações, né, antigas que povoaram a Terra, já tinha havido uma emigração de espíritos de um sistema planetário chamado Capela para cá. Isso também está na obra Caminho da Luz, né? Dando origem aos chamados exilados de Capela, que vieram povoar a Terra e trazer um alto grau de conhecimento intelecto, né? Mas vieram purgar as dores morais, a poder acompanhar o seu mundo, e aí nos leva a entender com mais claridade várias passagens do Evangelho, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O Senhor que deu o festim foi lá, não tinha túnica nupcial. Isso vai acontecer com a Terra, que aconteceu com Capela, já está acontecendo. Aliás, há muitas desencarnações hoje que não retornam mais para a Terra, né? Não tem condições mais. Essa aferição de valores, ela já está acontecendo. Não é no nosso tempo, né? É um milênio a transformação para a regeneração. Mas a realidade é que quando Jesus chegou já havia uma série de conhecimentos, uma série, inclusive, de experiências e conhecimentos religiosos na Terra, as grandes civilizações, os hebreus, os egípcios, né? Os chineses, os gregos, os romanos. Aliás, ele chega sob o domínio de Roma. Então, tudo isso já existia. E ele tinha que ter uma habilidade muito grande de não contrariar o status quo da religião. Ele tomou esse cuidado, né? O status quo que existia, inclusive dentro da sua gente. Mas, mesmo assim, com todo o cuidado, em 3 anos ele acabou sendo processado, evidentemente, julgado e crucificado pela sua gente, né? Roma apenas lavou as mãos, deu a chancela. Muito bem. Ele vai fazer uma revelação para nós para encaixarmos no tema da atualidade. Percebendo o seu sacrifício, Jesus, então, reuniu os seus apóstolos, seus discípulos mais chegados,
né? Dizem alguns historiadores que foi em Jerusalém, outros dizem que foi em Betânia, 6 quilômetros, né, de Jerusalém, numa noite fria, num fogo crepitante, né? Então, ele teve um diálogo interessante com seus apóstolos. Olha, é chegada a hora em que tudo vai se consumar. E eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Mas estou condoído da impiedade dos homens, e pedirei a ele, e ele vos enviará um outro Consolador. Ao dizer um outro, ele já se personificava como um Consolador da humanidade. E esse Consolador, que é o Espírito da verdade, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Olha aí o que ele está dizendo. Esse Consolador que viria no futuro, ele está falando para o futuro, faria lembrar tudo o que ele tinha dito no primitivismo da informação, ou seja, na pureza da informação que ele trouxe. E revelaria outras coisas que ainda, naquele tempo, as criaturas não poderiam entender. Que é um outro ângulo proeminente, que é a revelação espírita. Partimos, então, do pressuposto, claro, que Jesus é que está fazendo essa profecia. Isso não é promessa, é uma profecia dele próprio, né? Vai vir o Consolador, o advogado, o Paracleto, vai lembrar tudo o que ele falou, o que ele disse, o que ele fez, por onde ele andou, tudo isso aí, né? Que, aliás, Allan Kardec, quando vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito cuidado, ele só adota ali os conceitos e as palavras de ensino morais. Aonde Jesus andou, os milagres, as palavras que ele usava, que a Igreja Romana tomou como verdades, etc., ele vai tratar só na última obra, na Gênesis. Mas, enfim, essa seria a representação clara. O Consolador deveria tratar conosco em duas fontes: a lembrança do verdadeiro Evangelho de Cristo e as revelações que haveriam de vir para a Terra. E aí entramos, então, no ponto de vista da revelação espírita, que, sem dúvida nenhuma, é o Paracleto, né? O Consolador prometido por Jesus. Mas, como dissemos que, prevendo tudo isso, e antecedendo as grandes renovações, né, do conhecimento e da moral terrena, existem outros grandes eventos. Evidentemente que, se nós fizermos um estudo desde Jesus até a chegada do Livro dos Espíritos, não significa que a humanidade não tenha tido experiências religiosas, teve inúmeras e várias, a começar dentro dos judeus, mesmo descendentes dos hebreus, né? E depois com a fundação da Igreja Romana em 325, depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, né, por Constantino. Então, o que ocorre? Ocorre que toda essa experiência, até que chegasse ao Espiritismo na Terra, ela teve sua validade, né? Teve sua validade, sem dúvida nenhuma. Embora a criação de dogmas, que é uma interpretação humana sobre as coisas divinas, dogmas que já existiam no chamado Velho Testamento, que, na verdade, são os livros de Israel, e dogmas que começavam a surgir nos chamados Evangelhos da Igreja Romana. O primeiro dizia que Jesus é Deus, é o menino Deus encarnado. Os representantes dos cristãos se retiraram da Assembleia, não concordaram, depois foram assassinados por isso, mas é outra história. Então, a realidade é que o pensamento religioso, né, se apartou um pouco do pensamento científico em determinado momento da Terra. Por quê? Porque começava a igreja chamada oficial, ocidental, sem crítico, a dominar o conhecimento, né? Na Europa, por exemplo, em grande parte também ali da divisa na Turquia hoje, aquela coisa toda, que era a antiga Anatólia, né? Onde tinha o Império Romano, a Igreja Romana estendia os seus tentáculos, né? Então, por exemplo, se quisesse mandar um filho estudar, uma filha, tinha que ir para os conventos, para as abadias, né? Ali é que estavam as grandes bibliotecas. O ensinamento era posse da Igreja Ocidental, né? Não tinha escolas regulares como temos hoje, está ali na esquina, colégio tal, ali, não existia isso. Então, eram os clérigos, os teólogos que dominavam o conhecimento, né?
E, a partir disso, os dogmas tiveram um grande avanço na Terra. Mas começava, e é impossível se deter a intuição, que é a mediunidade do futuro, né? A intuição. Então, sempre o homem recebeu intuições, revelações. Né? Antigamente eram chamados lá pitons, pitonisas, depois passaram a ser, né, aqueles chamados de bruxos e bruxas, né? Sensitivos, sensitivas, e agora médiums, né? Mais modernamente falando, eram criaturas que tinham essa sensibilidade de receber, né, as intuições espirituais, seja pela, pela imagem, que seria a vidência, seja pela auditiva, a audiência, seja pela fala, a psicofonia, etc. E vemos grandes santos da chamada igreja que tinham dons mediúnicos extraordinários. Né? Existe um livro de um jornalista extraordinário, conhecido aí nessa região do Rio de Janeiro, parece que ele era de Volta Redonda, se eu não me engano, que é Clóvis Tavares, né? Clóvis Tavares escreveu vários livros. Ah, é por aí, né? O Rio. Campos dos Goitacazes. Exatamente. Então, ele escreveu livros extraordinários. Um deles é A Mediunidade dos Santos. Ele analisa a mediunidade dos santos da Igreja Católica, São Alfonso de Ligório, Santa Teresa de Ávila, uma coisa extraordinária, recomendo isso aí. Então, o que acontece? A igreja não conseguia conter isso, não dá para conter isso. Então, era considerada heresia, herege, etc. Criou-se Inquisição, fogueira, vamos passar rápido por isso. Né? Fogueira neles, o pensamento era contrário ao que eles interpretavam. Das escrituras, fogueira nele, não quero nem saber. Tomavam as propriedades, a igreja enriquecia. O problema não adianta criticar a igreja simplesmente pela reencarnação. Quem sabe alguns de nós estávamos lá nessa lide aí, desagradável. Mas, enfim, o patrimônio cultural da humanidade, principalmente no mundo ocidental, passou a ser patrimônio da igreja. Mas como as intuições nunca cessavam, monges, inclusive frades, dentro da igreja, como dissemos aí na mediunidade dos santos, começavam a receber revelações, intuições sobre determinada situação, dizendo, olha, não é assim, é assado, etc, etc. Muitos foram expulsos da igreja, etc. Mas o que isso provocou uma certa desilusão com a religião. Porque se havia revelações, por exemplo, que tinham um caráter científico, e a igreja não aceitava, então, a ciência que era embrionária naquele tempo, né, que estamos falando, chamava-se alquimia, depois se tornou ciência, mas ela sempre existiu. E ela, no dizer, inclusive, de Emmanuel, né, ela vai recolher a sua barraca no terreno da religião e vai sentar a sua barraca no terreno do materialismo, a negação de Deus, né, que aconteceu na Terra, bem antes da chegada do Espiritismo. Filósofos, né, do existencialismo, do racionalismo científico, né, Schopenhauer, Nietzsche, etc., criavam ali uma filosofia comportamental, mas negando o Criador. Né? Auguste Comte, né, o francês que criou o positivismo, ele chega a dizer que se Deus houvesse existido, ele poderia ir para além das fronteiras do universo e se aposentar. Das expressões assim mais grotescas do ponto de vista. Mas tudo isso é uma preparação. É uma preparação, é um despertamento. Né? E haverá um momento em que a religião precisa ser libertada do tacão do Estado em geral. Né? E esse acontecimento essa situação só podia acontecer com um grande impacto na Terra. É, então, inegável a necessidade, do ponto de vista religioso, falar sobre a Revolução Francesa en passant, rapidamente. Né? A Revolução Francesa, em que pese, né, os seus contornos políticos, a guilhotina, o banho de sangue que deu na França, deixou um legado extraordinário, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? São 18 artigos, e o artigo 10º é o mais importante, né? Porque diz assim, é livre a opinião. Antigamente não era. Você abrisse a boca e continua, mas a pessoa é responsável pela opinião, né, que dá, claro. E aí, no mesmo artigo, é livre a crença. Não era livre. Ninguém podia ter liberdade de crença. Então, a Revolução Francesa traz isso
liberta a crença do tacão do Estado e das chamadas igrejas oficiais, o que permitiu depois a chegada do Espiritismo, porque a igreja continuava mantendo a sua influência, não é? Tanto que, quando Allan Kardec vai publicar, lançar o livro, ele é obrigado a mandar para o abade Alessani, da Igreja Católica Romana, para ler e dar autorização para imprimir. Se a igreja não desse, não ia ser imprensa. O chamado imprimatum, para imprimir. Ele leu a obra e fez uma manifestação extraordinária, né? Ele disse assim: quem quer que vá ler essa obra e pratique os seus ensinos, terá ganho o reino dos céus. E aí deu autorização, e a obra veio a lume. Tudo isso para falarmos agora da atualidade do pensamento espírita, porque é preciso, não fica uma coisa muito manca, né? Muito bem. A obra já citamos. As partes já falamos. Atualizar o pensamento espírita nos dá um calafrio quando falo isso, porque a doutrina espírita se estriba em duas características, se apoia. Não estou falando dos três aspectos. Estou falando que ela se apoia também em duas características inamovíveis, que não se movem e que são imprescindíveis e que esclarece toda a temática que o Livro dos Espíritos veio trazer para nós. A primeira característica é a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, é uma obra que tem um esteio, um apoio na universalidade dos ensinos. Significa dizer que não é um patrimônio do Espiritismo os ensinamentos que estão ali. E que os ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos vieram desde a mais remota antiguidade, continuaram chegando e continuam chegando ainda, inclusive agora no futuro. Veremos isso, né? Veremos uma prova disso daqui a pouquinho, aqui, rapidamente. Significa, então, que essa primeira característica é imprescindível. E a segunda, a da progressividade, que o senhor Allan Kardec elegeu com maestria, dizendo que, dentre as características, a da progressividade é importantíssima, porque se a ciência descobrir um fato novo, né, que o Espiritismo não se apoia, não recepciona, ele dá a volta em si mesmo como doutrina e acompanha a ciência. Mas isso é uma coisa extraordinária. Logo, o Livro dos Espíritos, ele é atual, mas não é uma doutrina pronta, estática, porque ela acompanha o progresso. É preciso, então, penetrar no âmago do ensino, buscar a interpretação, classificar essa interpretação de acordo com o conhecimento atual e ver se há um encaixe nisso, se há uma atualidade, né? Se isso é possível extrair da obra. Então, o que nós estamos vendo hoje é um descortinar de uma revolução científica extraordinária, né? Não podemos deixar de dizer que essa revolução já começou antes da chegada do Espiritismo, né? No século, por exemplo, 18, nós tivemos ali informações extraordinárias, né, que a Terra veio descobrindo, mas no século XIX, também antes da chegada do Espiritismo, vou citar alguns fatos aqui. Em 1833, o alemão Gauss inventou o telégrafo elétrico, longas distâncias, né? Aliás, o alemão Gauss inventou o telégrafo. E o americano Morse fez o transmissor, o código Morse para as grandes distâncias, né? Da guerra, criou a fotografia. Charles Darwin, em 1859, traz a chamada evolução das espécies. Em 1876, Graham Bell, telefone, né? Na música, nesse período, imaginemos a evolução, Beethoven, Schubert, Verdi, Giacomo Puccini. Meu Deus, isso era a revolução no campo do conhecimento, da música, da arte, da beleza, né? Michelangelo, Da Vinci, mas uma enxurrada. Que, aliás, Emmanuel disse que são velhos mestres de Atenas que vieram reencarnar na Terra. Pasteur, os micro-organismos, a microbiologia, Robert Koch isola o bacilo de Koch, a asepsia e esterilização começa no século XVIII, no século XIX, século XX, né? Os aparelhos médicos, etc. Há uma evolução extraordinária, né? De uma velocidade espantosa.
E passados hoje 164, 165 quase anos do lançamento do Livro dos Espíritos, a velocidade do conhecimento sempre se apurou, né? A cultura odierna, de hoje, né, mostra que nós saímos do motor a vapor, naquele tempo que chegou o Livro dos Espíritos, né, das primeiras experiências do mais pesado do que o ar, lá com Santos Dumont, para viajar pelo espaço sideral, né, em bólidos, em sondas espaciais, agora, inclusive, as sondas, né, Voyager, elas continuam há mais de 10 anos mandando informações para a Terra, né, Voyager 1 e Voyager 2, viajando à estação orbital no espaço, né? Hoje, a morada do homem é as estrelas, isso no campo da macro, né, da astrofísica. Os telescópios gigantes, já vamos falar deles, que estão no espaço, mas no campo do microcosmo, né, da genética humana, o domínio do DNA, do genoma humano, né, penetrando a sonda investigativa na genética em geral, é uma coisa, um avanço que não tem mais, né, como se obstar. E, aliás, o progresso, o homem pode causar atraso, está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Pode causar consideráveis atrasos, mas ele não pode impedir o progresso. E surgiu, então, também agora a chamada física quântica, né? Criados e interpretados através dos potentes aceleradores de partículas, né, na subdivisão da matéria, certo? Aliás, de volta nos recomenda, se quisermos entender a física quântica, ler a questão 540 do Livro dos Espíritos. Não dá tempo da gente penetrar nisso. Então, algumas questões para falar da atualidade, depois de tantas conversas que falamos aqui, né? Eu, quando fiz meus estudos e continuo fazendo, porque o conhecimento não tem limite, lá para trás, quando eu fui estudar o Livro dos Espíritos, né, e continuo estudando, eu li uma questão que me permito aqui até ipsiliteris, né, indo para o final aqui da nossa palestra. Essas algumas questões falaremos aqui para falar da atualidade, que não dá para falar de tudo, 2019. Eu li duas questões do Livro dos Espíritos que me chamaram muita atenção, e divido com os irmãos e com as irmãs. A primeira é a questão 7 e a questão 8 do Livro dos Espíritos. Porque a ciência dizia que, e era a teoria que imperava aí, né, o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Não sei, aqui não me passava assim de uma maneira... Tudo bem, já que a ciência diz que é assim, né? Não se nega a ciência, mas, para mim, não sei. Vou lá. 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? É a pergunta que Allan Kardec fez aos reveladores espirituais. Resposta dele: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir, aí Allan Kardec faz uma nota. Allan Kardec era um espírito extraordinário, uma inteligência sublime. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Ora, lá na questão 27, Allan Kardec indaga assim, lá na frente: haverá dois elementos gerais no universo, o elemento material e o elemento espiritual? Os reveladores responderam sim, e acima deles Deus. Deus, Espírito e matéria, essa é a trindade universal. Se quiseres, essa é a trindade universal. O Criador e o que ele criou. Deus, Espírito e matéria. Porque na 23, ele vai perguntar o que é o Espírito com E minúscula, né? O que é o Espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. É um princípio. Não é como somos nós aqui agora. É um princípio. Há uma longa evolução de milênio, até chegarmos ao estágio que estamos hoje, né? Por isso que, quando abre a revelação espírita, na questão 76 em diante, Allan Kardec, depois de tanto conhecimento, volta no tema e inverte um pouco. Se ele perguntou o que é o espírito com letra minúscula, agora ele vai perguntar na 76. Como podemos definir os espíritos com E maiúscula? Agora os reveladores dizem: são os seres
inteligentes, agora são individualidades. É um ser inteligente que povoa o universo fora do mundo material. Claro, enquanto encarnado, né, evidentemente, na matéria. Mas aí na 8, é aqui, ó, olha aqui a atualidade que nós vamos deixar claro. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária, portanto, o começo de tudo, a uma combinação fortuita da matéria, ou por outro ao acaso, uma explosão, né, o chamado Big Bang que nós falamos. Olha o que disseram os reveladores. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. Eles perguntam na resposta. E demais, o que é o acaso? Pergunta e responde nada. Allan Kardec, então, vem em socorro nosso, né? Não dos espíritos. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados. Alguém determinou isso. Não é fortuito, não é um acaso. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. O que é que o James Webb, o grande telescópio lançado recentemente ao espaço, né, pela NASA, custou 10 bilhões de dólares. O que é que ele trouxe? Tá, basta qualquer um consultar aí no YouTube e colocar. Os cientistas já deixaram de lado a teoria do Big Bang. Já não é mais o Big Bang. Há que ter uma causa predeterminada. Né? Eles vão descobrindo novas galáxias, né? Menores, maiores. A explicação está lá. Eu tenho vários canais que eu me inscrevi para ver essas questões. Gosto muito de ver isso. Às vezes, assim, à noite, antes de deitar, eu vou lá dar uma olhada naquilo. Porque eu fico abismado com essas coisas. Então, o James Webb já sepultou o Big Bang. Está aqui, questão 8 no Livro dos Espíritos. Olha que atualidade. Isso aqui chegou em 1857 na Terra. É uma coisa extraordinária. Mas eu separei algumas questões, não vai dar tempo de Wellington. Um dia nós vamos fazer uma só sobre as questões, se você concordar. Né? Separei algumas coisas aqui que espantam. Por exemplo, falando em atualidade do pensamento espírita, né? Vamos ali na questão, quem tiver com a obra aí pode até acompanhar. Né? A partir aqui, formação dos seres vivos. Né? Então, se descobriu aqui, no Livro dos Espíritos, a gente teve acesso, a chamada geração espontânea. O livro penetra nisso, né? Em essência, em 1857. Ora, se Emmanuel diz que a vida estava naquele caldo, o germe da vida estava naquele caldo todo, né? Evidentemente que a vida, iniciando na Terra, ela é espontânea, né? Começa, segundo a ciência, inclusive, demonstra, nas primeiras unidades celulares, submersa nos oceanos, nas amebas, nas esponjas, nos protozoários, se multiplicam nas unidades celulares, depois ganha a superfície e vai embora. Né? Isso é ciência acadêmica já comprovada. Né? Significa que os órgãos de reprodução, como as espécies têm, como o homem e a mulher têm hoje, isso aí não foi criado pronto. Isso é fruto de avanço científico, de pesquisas dos engenheiros siderais da espiritualidade. Porque ainda hoje a geração espontânea continua existindo. Vamos aqui para ir para o nosso rende aqui, né? Questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Significa que cada globo tem os seres vivos apropriados ao seu estado. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes. Emmanuel falou isso no Caminho da Luz. Que aguardava um momento favorável para se desenvolverem.
Os princípios orgânicos se congregaram, desde que ser sua atuação da força que os mantinha afastados, e formaram o germe de todos os seres vivos, todos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Eu costumo fazer com a minha esposa sempre, além da prece noturna, uma prece matinal. A gente liga no YouTube lá, tem umas músicas lá com aqueles pássaros, aqueles passarinhos. Meu Deus, quanta espécie de passarinho! Eu fico abismado, um diferente do outro, cada cor mais extraordinária, né? Então, todas essas espécies, eu fico pensando, meu Deus, quem que criou tudo? Quem que pintou a asa desses passarinhos? Não é possível um troço desse. Eu fico abismado, divido com os irmãos, com as irmãs, né? 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço. É quando houve aquela condensação, quando houve explosão da nebulosa, quando houve poeira cósmica, ali continha germes, né? Mas o mais interessante é a questão 46, e eu reservo aqui uma atualidade impressionante, né? Allan Kardec indaga em 57, 1857. Isso permanece até hoje. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Interrogação. É geração espontânea. Resposta: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sós todos os dias testemunham desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Óbvio, meus irmãos. Vamos morrer todos. Uma notícia que eu não queria dar aqui, para todo mundo, mas eu tenho que dar. Eu não estou com pressa, mas todos vamos morrer, né? E dentro do nosso corpo físico, só está aguardando um momento próprio para surgir outras vidas. É uma geração espontânea. E eu fiquei criando várias teorias para ficar claro isso aí. Eu criei duas teorias, da banana e do caruncho. A teoria da banana é o seguinte, é minha, do Francisco, eu não estou ficando louco. Pegue uma banana, descasca, joga no lixinho da cozinha ali. Dali uma meia hora, vai lá ver, mexer na casca de banana. Sai aqueles mosquitinhos invisíveis, quase, né? Cheio de mosquitinhos invisíveis. De onde é que surgiu aquilo? É vida, estão voando, né? Tem movimento. Onde é que surgiu? Ora, está naquele complexo ali, aguardando o momento propício para eclodir a vida. Mas isso depende de oxigênio, de hidrogênio, de azoto, de carbono, de condições. Deus sabe. Mas o que mais me espantou é a teoria do caruncho, né? Guardem um pacote de arroz 6 meses classificado na prateleira. Aí você vai lá, você começa a mexer e vê aqueles bichinhos pretos se mexendo lá dentro. Mas não tem nem oxigênio ali. É porque as condições propícias à vida, ali naquele caso, dispensam o oxigênio. Como é que a gente vai duvidar que existe vida, não existe vida em outros mundos que não tem oxigênio? Aqui no nosso planeta aparece. Olha a qualidade do pensamento espírita, a geração espontânea, do livro, da obra. É uma coisa extraordinária, né? Olha, eu já estou vendo aqui que a gente... Eu tenho até que horas, Zé? Vai até 50, 19h50. Tá Mas certo. você pode fazer seu fecho aí, vai ficar Sim, tranquilo. sim. Espero que eu não esteja deixando ninguém maluco, mas está tudo Não, está certo. espetacular, Francisco. Então, e aí, então eu vou deixar por fecho, que são várias questões. Uma hora nós vamos conversar sobre essa questão simétrica do Livro dos Espíritos, né? Então, nós vamos lá para algumas questões que eu reputo atualíssimas da obra, né, do Livro dos Espíritos, para ver que o pensamento de 1857 já se antevia o que poderia vir no futuro, no ponto de vista da ciência, inclusive, né? Do ponto de vista da ciência. Então, nós temos aqui, ó, a questão 692. Essa questão aqui, eu reputo uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o seguinte: será contrário à lei da natureza
o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Interrogação. Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Interrogação. Olha a resposta dos reveladores, é extraordinária. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Logo, nós somos uns instrumentos de Deus. Precisamos nos autovalorizar, né? Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Mas Allan Kardec, dentro do bom senso extraordinário dele, ficou pensando, muito bem, se tudo se deve fazer para chegar à perfeição, logo aquilo que o homem descobre, o pessoal chama de invenção, mas é descoberto, e que é usado por ele, por ambição dele, né? Por exemplo, a energia atômica, né? É usada no laser, nas cirurgias, e é usada também para matar, né? Então, Allan Kardec fez uma subpergunta. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal, egoísmo, né? E não objetivo, senão o acréscimo dos seus gozos, egoísmo. Isso não lhe diminui o mérito? Resposta. Os espíritos são fenomenais. Olha o que eles falam. Quem importa? Quem importa? Seja nulo o seu merecimento daquele que descobriu, desde que o progresso se realize? Interrogação. Cabe-lhe àquele que descobriu tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Claro, se ele usar mal, ele vai responder por isso, é da lei. Quem planta, pode. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sobre esse aspecto é que maior proveito tira. Ora, nessa melhoria das raças animais e vegetais, você vai para o lado vegetal, tal, o transgênico, aquelas coisas todas que estão surgindo. Do lado animal, já tivemos lá as experiências da ovelha Dolly, aquelas coisas, lembram? Aquelas coisas todas. Hoje se fazem órgãos, né? Esse tempo eu vi uma reportagem que, numa espécie de um camundongo lá, eles estavam desenvolvendo um ouvido, né? Um ouvido humano para adaptar naqueles que não tinham ouvido, tá? Até o ouvido em cima do rato lá. É uma coisa maravilhosa, né? E aí, veja só a atualidade. A 693. Nem se cogitava, quando o Livro dos Espíritos chegou na Terra, de laqueadura de trompa, de vasectomia, de pílula anticoncepcional, nada disso. Mas Allan Kardec perguntou, 693. São contrários à lei da natureza as leis e costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Resposta. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, né? Não quer dizer que, por exemplo, a pílula anticoncepcional seja definitivamente uma condenação sob esse prisma, não, né? A gente tem que estudar muito isso, lá para frente tem mais informações, dizendo que o homem tem a autoridade de controlar, né, a sua espécie. Quando ele foge do equilíbrio disso, aí sim, o que se está vendo na Terra hoje, né? Civilizações envelhecidas, envelhecendo, que contiveram o nascimento, a Itália, a França, né? A China fez a campanha de evitar filhos, agora ele começou a fazer uma campanha de fazer filhos, porque como é que vai alimentar 1 bilhão de pessoas que vão se aposentando se não tiver jovens que vão surgindo para a força de trabalho? Bom, enfim, o Livro dos Espíritos, meus irmãos, é uma coisa atualíssima, maravilhosa, né? Maravilhosa. E um dia a gente pode, quem sabe, aí fazer um seminário, às 3 horas, falando do estudo simétrico do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec ele fazia o seguinte, por exemplo, ele pegava uma temática, Deus, questão... Depois de várias informações que vão chegando, ele vai lá na frente retornar no tema de Deus, né? Um outro enfoque, agora com mais elementos, né? Então, Deus você pode estudar na questão 1, 11 e 244. Né? A gente vai vendo uma informação de Deus mais ampliada, mais completa para nós. Só que um aperitivo, né? Eu fiz nesse estudo aqui. Matéria, questão 7, 30 e 33. Espírito e alma, 23, 27.
64, 76, 79, 82, 83, 84, 87, 90, 134, 170, 186. Ele sempre vai trabalhando de uma maneira diferente. Se você reunir toda a informação dessas questões, você fica abismado. Abismado. Uma coisa extraordinária. Bom, meus irmãos, eu agradeço a paciência, espero que todos possam ter extraído alguma coisa de útil, né? O nosso objetivo lá do Jorge, né, lá de Novo Hamburgo, quando você esteve lá, as fotos, né? Eu disse, olha, trate bem, é meu irmão, rapaz. Né? E Jorge é uma figura, ele e Lúcia Meri, que são figuras maravilhosas. Né? É E verdade. também os irmãos aí da Casa de Batuíra, eu acompanho de longe a tarefa social, inclusive, muito importante, né? Porque a gente deseja que Jesus ampare sempre, agradecendo o carinho do meu irmão Hélio e de todos que nos ouviram, da Cláudia lá, né? Aquele abraço para a Cláudia. Recebi o convite aí da Sara, ela já está antecipando tudo para voltar lá, mas em 2024, né? Então, e também recebi da Áustria agora para voltar também lá, quem sabe no segundo semestre. Mas daí a gente informa aí. Para mim é uma gratidão, né? A gente faz o nosso. Não vou dizer arroz com feijão, que palestrante que vai na frente assim. E diz, eu vou fazer meu arroz com feijão, tem que jogar o apagador na testa dele, porque arroz e feijão a gente faz em casa. Né? É, Eu estou brincando, é claro. O pessoal está entendendo, né? Porque, para finalizar, acontece o seguinte, eu não sei se aí acontece. Na nossa casa aqui, esse dia, eu fiz uma reunião doutrinária, falou, nós estamos muito amador aí. Às vezes um vai viajar, outro vai para lá, vai para cá, eu não estava, também. E tinha um palestrante de fora convidado. E o palestrante, por um motivo justo, depois subimos, não apareceu. E aí a casa não fez lá previamente, olha, se fulano não vier, você vai fazer, se prepara. Tem que ter o regra 3. E aí é, vieram me falar, começou aquela correria, né? A casa cheia, e vai para a janela, vai para a porta, cadê o homem? Não vem, não vem, não vem, cadê o... Aí acham a vítima lá, diz, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Pega o cara, laço, ou a ela, laço, vai lá, ajuda. Tudo bem. Aí o camarada, eu já participei não é crítica, é até humor, de palestras assim. O cara foi lá na frente, as cadeiras na mesa, ficou segurando na cadeira, porque na cadeira voa, se voar, ele voa junto, né? Falou, ó, a palestra hoje não é minha, ela de fulano já condenou quem não veio. é, Mas eu vou fazer aqui meu arroz com feijão. Meu Deus do céu. Por isso que eu brinco nos seminários que faço, até sobre expositor. Se eu tivesse um apagador lá da plateia, eu jogava na testa do cara. Desculpe a descontração, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Muito obrigado pelo carinho de vocês e do Hélio. muito obrigado, Francisco, por mais um momento tão especial em você trazer o seu conhecimento, dividir conosco sobre o Livro dos Espíritos, o maravilhoso Livro dos Espíritos do professor Allan Kardec. Convido a você e a todos para agora desenvolvermos a segunda parte do trabalho com a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os olhos e imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes, somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March, e nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: agindo Deus, quem impedirá? Ele nos indica local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Guilherme March faz uma prece. A Mãe Santíssima rogando a ela por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, alegria de viver, luta para a vida. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos vêm até nós, trazendo o reconforto que precisamos para o reequilíbrio físico, mental e espiritual. Nos é oferecida a água frutificada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade do estudo da noite. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra, assim como em favor dos irmãos e das irmãs que estão em nosso pensamento. Eles possam receber os eflúvios de paz e de harmonia,
Muito obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos tão especiais, por essas vibrações de luz. E rogamos em favor daqueles irmãos que estão conosco reunidos nessa reunião virtual, assim como aqueles que, sob orientação da casa, estão recolhidos em oração em seus lares. Por todos que estão sofrendo do jornal da vida, nós rogamos a tua piedade, Senhor. E tudo isso nós te pedimos, em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso querido irmão Francisco pela exposição da noite, agradecemos a sua família por ter liberado ele durante esse período de estar conosco aqui, e em breve estará conosco novamente, para dar continuidade a esse assunto tão especial para todos nós, que é o Livro dos Espíritos. A você, Francisco, nosso muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a você, a sua família, os seus trabalhos. A todos, o nosso muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus até amanhã às 15 horas, no nosso momento de oração. Com Deus.